Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra e juntos iremos estudar o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, e com ele... Bom, ele sou eu, Aloísio Guigino. E ela, sempre ela. Ela, Maria de Fátima Miranda. Ela fala com uma, né? Fala. Um desânimo, né? Fala de novo aí, a Maria. Maria de Fátima Miranda. Tá melhorando, né? Melhorando. Acho que mais um pouquinho ela consegue. Eu tenho que escolher falar ou sorrir. Mais um pouquinho ela chega lá. Então vamos lá, vamos pegar o nosso livro. Estamos no capítulo 2º do livro, O que é o Espiritismo. Esse capítulo trata das noções elementares de Espiritismo. Estamos no tópico dos Espíritos e neste tópico o item 20. Então vamos lá, Allan Kardec vai dizer o seguinte: o Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos Espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, da sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. Então, esse item 20 aí, um excelente resumo em pouquíssimas linhas, conciso, do que é o Espiritismo, da sua finalidade, que vem demonstrar, né, através das manifestações dos Espíritos, a existência da alma, que é o principal para a ciência, ainda hoje, o grande questionamento. Né? Nós que estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, você que está aí no seu radinho de pilha, você que está acompanhando pelo YouTube, você normalmente não tem mais dúvida de que somos uma alma. Não temos dúvidas de que nossa alma sobrevive à morte do corpo. Mas para a nossa ciência, isso ainda não é uma verdade. Para a grande maioria dos cientistas, dos pesquisadores, nós não temos uma alma. Ou não é possível provar que temos uma alma, e muito menos que esta alma sobreviva à morte do corpo. E aí vemos aquela frase, Luiz Guigino: eu nunca vi ninguém voltar para contar. Tu já viu? Já. Já? Várias vezes. Então você vai ter que contar aí, Luiz Guigino. Manifestações mediúnicas. Então, conta aí que o pessoal tá curioso. Voltaram e contaram. Já puxaram sua orelha. Agora, uma coisa interessante mudou de assunto, é que... Puxou a orelha dele, ele não conta. No programa passado, nós falamos... Que eu não estava, né? Que você não estava. Vocês falaram mal de mim. Nem tanto. Certo? Mas nós lembramos aqui que essa negação da imortalidade da alma é uma postura do materialista. Certo? Nós somos espiritualistas, cristãos espiritualistas. E para o espiritualista, independente de qualquer que seja a religião, a permanência da alma é um ponto que é fundamental. Certo? Porque nós lembramos aqui no último programa que, se assim não fosse, por que nós íamos nos esforçar para fazermos o bem, para sermos bons, para sermos honestos? Porque tudo acabaria nesta vida e com a morte física acabaria tudo.
Uma outra coisa que, então, em função disso, a gente tem que entender e adotar, porque isso vai basear, vai fundamentar o nosso raciocínio, é que eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Exatamente. Eu sou uma alma. Eu tenho um corpo físico no momento. A gente fala ao contrário, né? Fala ao contrário, né? Porque a minha alma... Eu sou um corpo e tenho uma alma. Pois é. Eu sou um corpo e tenho uma alma. Isso aí a gente inverte, né? Então, eu sou um espírito encarnado, eu sou uma alma e recebi um corpo físico para um período de experiência nessa vida física, certo? E nós temos que viver em função não do corpo físico, não da vida física, mas da vida espiritual, porque é o que eu sou. Uma alma é um espírito imortal que está encarnado. Então, isso é um ponto que é básico, é fundamental para orientar as nossas atitudes, o nosso procedimento, porque se eu sou uma alma imortal, eu tenho que agir de acordo com as necessidades e as propostas de evolução dessa alma, certo? Porque senão eu estou jogando fora oportunidades. Ainda ontem fui visitar parentes e aí a casa fica perto de um cemitério onde a minha tia, que desencarnou com a Covid, foi sepultada. Então da casa dá para ver o cemitério. E aí todos comentavam: ela está enterrada ali. Aí eu falava: não, ela não está enterrada ali. O corpo dela está enterrado ali. Perfeito. A gente tem porque aí fica um sofrimento, né? Você fala assim, porque é como se a pessoa estivesse ali, sepultada ali. Não, ela não está ali. O corpo que ela utilizou, que não deixa de ser comparando uma roupa, né? A roupa, quando fica velha, a gente descarta essa roupa. Ela foi buscar o livro dos Espíritos, Luiz Guigino. Maria de Fátima Miranda, sabe lá Deus o que vai sair daí, vamos aguardar. E aí todo mundo ficou me olhando, né? O que esse garoto tá falando, né? Mas não, gente, o corpo dela está aí, mas a alma não. A alma dela está tão viva, muito mais viva e livre do que estava no corpo físico. Com certeza. Ainda é uma questão que para nós pode ser algo pacífico, algo que a gente já compreenda, mas muitos companheiros, muitos irmãos nossos não têm essa compreensão, inclusive pessoas de outras religiões que são espiritualistas, mas não têm o entendimento do que seja a alma. A pessoa confunde muito a alma com o corpo. Ela até imagina que a pessoa sobreviva de alguma forma, mas ela não tem ideia, como Kardec diz aqui, de que essa sobrevivência da alma após a morte, ela é algo real e algo que pode ser visto, que pode ser sentido aí através das manifestações mediúnicas. Você está pronta, Maria de Fátima Miranda? Ela saiu do estúdio, foi buscar o livro dos Espíritos, aqui a gente conta todos os bastidores. E aí, o que você conta pra gente? Não, é porque ele diz assim: o Espiritismo tem por fim demonstrar... Fala no microfone, que aí senão... O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, né? E às vezes chega à casa espírita ou nos aborda em outras situações pessoas que querem respostas imediatas para temas e assuntos que requer tempo para você sentar, conversar, analisar. O outro tem que fazer a parte dele ler, né? Raul Teixeira, ele quando estava estudando, ele dizia sempre, às vezes tem aquelas pessoas que só vêm para fazer a pergunta, mas não quer parar para se dar o trabalho de pegar o livro, de pesquisar, de estudar. E PF, não né? É? Pois é, o prato feito. A digestão não dá. Mas aí como vai ter digestão, né? Aí essa palavra estudar nos lembrou Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, no item 13, quando ele vai dizer assim: por isso é que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como análise o exigem todas as e, sobretudo, como, aliás, o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Aí ele diz a partezinha que nos lembramos. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio.
como pretendesse em algumas horas adquirir a ciência do infinito. Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admitir que, para efetuá-lo, demande tempo, muito tempo mesmo. Porque nós estávamos observando justamente isso, que estudar demanda tempo para observar, não é? Para analisar, para comparar. E depois, então, chegar a uma conclusão. Não é à toa que foi Kardec o escolhido para fazer o trabalho de codificar, porque ele já tinha toda uma bagagem nessa área, não é? Toda uma metodologia. Essa questão é muito interessante porque nós ainda somos muito materializados, vamos dizer assim. Nós ainda vivemos muito em função da vida material e esquecemos daquilo que nós somos, conforme lembramos ao início da nossa fala nesse programa. Nós somos um espírito imortal que estamos encarnados. Então nós temos que viver em função daquilo que nós somos e não daquilo que nós estamos. Certo? Inclusive, quando... Quem é você? Eu falei, eu estou o Aloysio. Certo? Eu não sou o Aloysio, eu estou o Aloysio, certo? Porque eu recebi um corpo que foi denominado de Aloysio. Mas eu já tive outros e terei outros mais, certo? Mas a questão é que eu tenho que me ver não como o Aloysio, mas sim como um espírito encarnado neste corpo que é chamado de Aloysio. É difícil isso. Nós temos que refletir e, conforme você falou, Miranda, tirarmos conclusões e aplicarmos essas conclusões. Não adianta eu saber e não fazer, e não aplicar. Então, eu tenho que entender, e quando eu entendo, é o que eu repito sempre para mim, tá? Eu repito para mim, mas vou compartilhar com vocês. Quando a gente entende, a gente tem motivação para fazer. Se não entendeu, não vai fazer. Porque se não entendeu, não sabe. Não sabe. E o que você não sabe, você não aplica. Agora, depois que você sabe, não tem mais como fugir. É isso aí. Você que está chegando agora, você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com estudos do livro O que é o Espiritismo. Aqui comigo, Eduardo Araújo, com Aloysio Guigino, Maria de Fátima Miranda. Sim. Estamos no capítulo 2 do livro, no tópico que trata sobre dois espíritos. Já estamos aí no item 20, e eu queria lembrar, né, que Kardec aqui nesse item 20, ele vai falar que essas manifestações, sendo averiguadas, que às vezes tem que ser pesquisadas, essas manifestações dos espíritos, conduzem à prova irrecusável da existência da alma. Então são provas irrecusáveis. E eu estava me lembrando de um livrinho que já está esgotado, mas você consegue pela internet, em alguns sebos, enfim, algumas lojas vendem, que se chama A Psicografia à Luz da Grafoscopia. A Luiz deve conhecer esse livro, a Miranda também. É do nosso companheiro Carlos Augusto Perandreia. O nome dele é esse, Carlos Augusto Perandreia. O Carlos, aqui eu vou ler um resuminho do livro, bem pequeno, que diz o seguinte: este livro apresenta um rigoroso estudo científico da produção de textos psicografados, trabalho mundialmente inédito de comprovação científica da sobrevivência da alma, feito através de pesquisas que duraram cerca de 13 anos. Eu não sabia, foram 13 anos de pesquisa. Inicia com um embasamento teórico do processo mediúnico da psicografia em suas diversas formas. Em seguida, relata com provas científicas a análise de mensagens do médium Francisco Cândido Xavier, através da comparação de grafias e das diferentes formas de personalidades provenientes desses espíritos comunicantes. O que esse companheiro fez? Parece que à época, eu não li ainda esse livro, vou ver até se eu encomendo, mas parece que à época esse companheiro foi para desmascarar Chico Xavier. E ele ia comprovar, fazendo um estudo, uma análise criteriosa, científica, de que aquelas mensagens não eram verdadeiras.
E como ele fez? Ele pegava a mensagem recebida pelo médium, ele chegava até a família, se apresentava como pesquisador e buscava, caso a família quisesse colaborar, uma cópia da mensagem, mas algo que a pessoa tivesse escrito em vida. E aí ele fazia uma comparação da assinatura, da letra e da própria personalidade. Grafoscopia. Né? A grafoscopia. E ele fazia essa análise. Segundo aqui o resumo do livro, essa análise durou 13 anos. Ele não só acreditou, como confirmou os fenômenos, se tornou espírita e publicou esse livro. E um dos pontos que fica em evidência nessa pesquisa dele é porque parte dessas assinaturas correspondiam a depoimentos de espíritos desencarnados que tinha pessoas sendo julgadas e até condenadas, né? Eu lembro de um dos casos de alguém que acidentalmente matou. Eram 2 jovens. Isso, sem querer, puxou o gatilho. E o outro que estava sendo condenado realmente não ia ter saída para ele, se o espírito não viesse e desse o testemunho, esclarecesse o fato, e através da assinatura do espírito, que era igual da carteira de identidade. Então, a mediunidade do Chico tem esse lado ainda, né? E para quem acha que isso, mas isso aí eu não vi, eu não sei, eu trabalho com uma amiga, que ela é psicóloga, né? Nós trabalhamos juntos, a filha dela desencarnou na epidemia de dengue. Ela inclusive esteve aqui no programa Analisando os Fatos, que é a nossa companheira Deusa Guimarães, e ela relatou que a filha desencarnou na última grande epidemia de dengue, com 10 anos. Foi um sofrimento muito grande para ela. 2 anos após o desencarne, ela continuava muito mal, até que veio um médium de São Paulo, não me recordo o nome, e aí ela conversou com o marido, um marido muito cético, e ele falou: olha, eu não sou a favor de você ir buscar essas coisas, tem muito charlatanismo, as pessoas se aproveitam da dor alheia e tal. Mas vendo o sofrimento da esposa, ele concordou e foram. E ele só pediu ela o seguinte: nós vamos com uma condição. Não se pode falar nada sobre a nossa filha, nenhuma pista, porque ele queria evitar qualquer tipo de fraude. E aí foram, tinham muitas pessoas, eles aguardaram, deram somente o nome da menina e deram a data do desencarne. A mensagem veio, mais de uma, ao longo do tempo. Eu lembro que na época ela me mostrou, eu vi pessoalmente a psicografia da menina, e ela me trouxe uma redação que a menina tinha feito ainda em vida, na escola. Era impressionante, eu nunca tinha visto nada parecido, a assinatura era igual, extremamente idêntica. E não só isso, a mensagem era extremamente reveladora, e o próprio pai, que era cético, não teve como duvidar, porque a filha falou de tudo, falou do time de futebol, falou da escola de samba, né, porque o pai, além de professor, ele também era compositor, ele escreve sambas, né, são sambas enredo. Ela comentou tudo, que infelizmente ele não ganhou, que o samba dele... Não havia hipótese nenhuma do médium ter aquelas informações. A mensagem, como diz Kardec aqui, no item 20, uma prova irrecusável da existência da alma. Não há como você dizer que aquilo não é real, tanto que o pai, apesar de cético, não teve como negar. Tem um fato que foi de conhecimento público, que inclusive fez parte daquele filme Chico Xavier, que é um rapaz, né, que acidentalmente matou o outro, estava sendo acusado e julgado, e foi levado pelo Chico, certo? Uma revelação, certo? Uma manifestação do rapaz que morreu, certo? De que foi um acidente. E a coisa revelando fatos, inclusive, que o pai cético também, certo? Não queria aceitar, mas fatos que não havia como recusar, certo? Então essas coisas acontecem, certo? São revelações que contêm dados, contêm episódios que muitas vezes não estão nem na lembrança presente. Sim. Do envolvido, né? Não, mas é que ele estava pensando nisso
E aí foi captar. Não está nem quando lembra. E é mesmo. Várias mensagens estudadas de Chico Xavier eram citados nomes desconhecidos da família. A família tinha que pesquisar para ver quem eram aquelas pessoas. Não há dúvida, Eduardo, não há dúvida, Miranda, de que, na realidade, como nós falamos no último programa, né, eles estão ao nosso redor e eles se manifestam através de algum meio, né? Porque para o desencarnado se manifestar precisa de um médium, sempre, certo? Mas eles se manifestam e trazem esta comprovação que nós temos aí uma quantidade imensa de comprovações a respeito desse tema. Existe um livro que é uma coletânea de mensagens psicografada pelo Chico, que não foi nem ele, a família realmente reuniu aquelas cartas e divulgou a obra. Quando se pretende falar da vida, narra as comunicações de um espírito judeu para a família, não é? E nas mensagens ele trata de assuntos particulares das tradições judaicas mais antigas, que a própria família desconhecia. Fala de pessoas da família lá atrás, e a princípio eles contestaram, porque eles não identificavam algumas informações. Foram pesquisar, e quando pesquisaram, confirmaram a autenticidade de todas as mensagens. É interessante, porque é o único livro que reúne mensagens psicografadas pelo Chico, que em nenhuma delas fala sobre Jesus, porque ele era judeu, não é? E então ele só narra coisas ligadas às tradições judaicas e à história de família deles, como foi recebido ao desencarnar, quem estava, quem não estava, quando se pretende falar da vida. Com certeza o pessoal deve estar falando, mas qual o nome do livro? O nome do livro que nós falamos é a psicografia à luz da grafoscopia, né? Deixa eu ver aqui o nome do companheiro que já me fugiu. É a psicografia à luz da grafoscopia. O nome dele é Carlos Augusto Perandrea. Carlos Augusto Perandrea. O ano foi 1991, pelo menos é o que está aqui. Tem 68 páginas. Vale a pena aí um estudo científico que vem corroborar. Agora, algumas pessoas devem dizer assim, Miranda: mas como é que eu vou ter esta prova? A pessoa quer ter uma prova pessoal, né? Que é o que Jesus fala para Tomé, né? É o Tomé, não é? E o personalismo. E os Tomés? É o personalismo. E para isso, Emmanuel alertava o Chico: comunica para eles que o telefone não toca daqui para lá, e lá de lá para cá. Quando tudo isso acontece, não é para atender a curiosidade ou essa situação do personalismo. São mensagens com objetivo sério, não é? Espontâneas, por isso que elas são tão autênticas. Porque se for muito imposto, ali já está envolvido coisas que tiram de alguma forma a autenticidade. Imagina se fosse uma coisa tão simples, daí a necessidade de estudar a doutrina, como a Miranda leu lá no item 13 da introdução de O Livro dos Espíritos, para entender como é esse processo de comunicação entre nós e os desencarnados. Eu nunca recebi uma comunicação direcionada, pessoal, à minha pessoa. Psicografia também E estou em trabalhos mediúnicos há mais de 10 anos. Nunca tive. Então as pessoas não entendem que os espíritos não estão ali para atender aos nossos casos particulares. Somente quando há uma necessidade real é que isso é permitido. Nem todo mundo que procurou Chico Xavier recebeu mensagem. Nem todo mundo que procurou Jesus foi curado no corpo. Eu ia falar isso, mas tu lê minha mente, eu não posso fazer nada. Então, já viu? Não tem a história de eu e o pai somos um, Luiz Guigino? Eu e Miranda somos um. Somos um. Cuidado. A Trindade Universal aqui, eu, a Luiz e Miranda, somos um. Que blasfêmia, né? Diante dessa blasfêmia, Luiz e Guigino, é só encerrar o programa. E falar perto do microfone, né? Que senão o Isaac fica desesperado. O Isaac fica desesperado aqui, mas agora eu vou falar aqui bem pertinho. Tá? Então, olha só, vamos encerrando por hoje. Já encerrou. Tá? Já encerrou. Muita paz a todos. O Luiz fala muito. Até o próximo programa. Até a próxima. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo conjunto, para a nossa caminhada pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós iniciamos o estudo dos comentários de Kardec a respeito daquela sessão mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual dois médiuns, a senhora C e o senhor Vavasseur, deixaram o corpo parcialmente num fenômeno à época chamado de sonambulismo, e hoje nas hostes espíritas se chama de desdobramento, e no qual um dos médios, o senhor Vavasseur, se desligou muito do corpo, entrou no chamado estado de êxtase sonambúlico, e foi uma coisa que a outra médium, que a senhora C, mesmo em desdobramento, procurou controlá-lo e trazê-lo para uma ligação mais forte ao corpo. Também vimos no programa anterior que Kardec, ao comentar isso, faz um alerta muito grande, que tem que se tomar muito cuidado, porque isso exige muito do médium, pode causar malefício ao médium. Tem que ser uma coisa que os fenômenos fiquem sob controle de quem dirige e, em especial, dos médiuns que tem essa mediunidade, que não podem se entregar totalmente, entrar em êxtase, porque aí a comunicação entre os desencarnados e o encarnado, que é quem está ali à frente da reunião, fica complicada, e, enfim, aqueles cuidados todos que se deve ter numa sessão espírita. Muita seriedade. No programa anterior também nós mencionamos os trabalhos que eram realizados há alguns anos atrás, e não sabemos se hoje continuam sendo realizados, provavelmente sim, no Hospital Espírita de Porto Alegre, no qual se realizam curas bastante interessantes, fenômenos bastante interessantes, através de médiuns de desdobramento. Como também mencionamos que essa mediunidade de desdobramento era uma das principais que a médium Ivone do Amaral Pereira possuía, e que justamente em desdobramento ela era levada pelo espírito Charles e por outros espíritos, como Leon Denis, para a pátria espiritual, e voltava e então escrevia livros, artigos, etc., com a assistência desses espíritos. Agora Kardec vai dar um outro exemplo, não da reunião lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas de um dos amigos dele. Vamos então ao texto de Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. A propósito, um de nossos amigos nos oferece interessante tema de estudo. Outrora, tinham procurado magnetizá-lo, mas inutilmente. Desde algum tempo ele cai espontaneamente em sono magnético,
sob a influência da mais leve causa. Basta que escreva algumas linhas mediunicamente, por vezes, uma simples conversação. Em seu sono tem percepções e ordem mais elevada. Fala com eloquência e aprofunda com lógica notável as mais sérias questões. Vê os espíritos perfeitamente, mas sua lucidez apresenta graus diversos, pelos quais passa sucessivamente. O mais ordinário, quer dizer, o mais comum, o parêntese foi nosso, é o de um semi-êxtase. Em certos momentos exalta-se e, se experimentar uma viva emoção, que é frequente, exclama com uma espécie de terror. E isso, muitas vezes, em meio à mais interessante conversa. Despertai-me imediatamente, o que seria imprudente não o fazer. Felizmente, indicou-nos o meio de o despertar instantaneamente e que consiste em soprar fortemente em sua fronte, pois os passes magnéticos produzem um efeito muito lento ou nulo. Então agora Kardec está trazendo a estudo essa experiência desse amigo dele, em que o desdobramento se dá espontaneamente, mas de uma maneira diferente do que aconteceu lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, como foi explicado aqui, foi lido, esse médium às vezes iniciava uma psicografia e então com esse simples iniciar de uma psicografia se desencadeava o fenômeno do desdobramento. E aí ele via perfeitamente os espíritos, tinha lucidez de diversos graus, e Kardec, ao mencionar a forma que era mais constante em que esse fenômeno se dava com tal médium, ele chamou de semi-êxtase, no qual há ainda aquela exaltação do médium, mas não tão intensa. E, além disso, no que Kardec chamou de semi-êxtase, o médium não quer ir embora para o espaço com aquele espírito, por causa das vibrações maravilhosas, não. Pelo contrário, ele se assusta, ele fica assim um tanto aterrorizado e pede às pessoas que o despertem. Então, é uma outra nuance desse fenômeno. E esse fenômeno tem que ter nuances muito grandes, porque é justamente uma ligação muito forte entre o mundo do corpóreo e o mundo espiritual, em que o médium sai parcialmente do corpo, mas tem uma interação forte, tanto com os encarnados que estão ali na sessão, quanto nos desencarnados com os quais ele, médium, está no espaço interagindo. Vamos comentar rapidamente sobre o que lemos há pouco, o finalzinho, em que Kardec fala que o próprio médium indicou, deve ter sido por orientação de algum espírito, que para despertá-lo com mais facilidade, soprasse na fronte dele, porque com o passe magnético ele custava voltar. Nós vamos apenas comentar que nos primórdios do Espiritismo havia uma prática de se dar o passe, o chamado passe, que é uma efusão de fluidos, de fluidos, melhor dizendo, uma efusão de fluidos do médium combinado com o espírito para beneficiar uma pessoa, e que isso era feito não através da imposição das mãos, mas através do sopro. Essa prática não existe mais na atualidade. Continuemos, então, pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, que numa linguagem de hoje diríamos desdobramento espontâneo.
Então é Kardec agora comentando essa fenomenologia com o amigo dele, como nós vimos na leitura do parágrafo anterior. Então é Kardec falando. Eis a explicação que nos foi dada sobre sua faculdade por um de nossos guias, com o concurso de outro médium. O senhor T é entravado em espírito, em seu impulso, pela prova material que escolheu. O instrumento que ele faz mover, o seu corpo, no estado atual em que se encontra, não é bastante maleável para lhe permitir assimilar os conhecimentos necessários ou utilizar os que possui de modo próprio no estado de vigília. Quando está adormecido o corpo, deixando de ser um entrave, apenas se torna o porta-voz de seu próprio espírito ou daqueles com os quais está em relação. A fadiga material inerente às suas ocupações, a relativa ignorância em que sofre nesta encarnação, uma vez que não sabe em questões de ciência, senão o que a si próprio se revelou, tudo isto desaparece para dar lugar a uma lucidez de pensamento, a um alargamento de raciocínio, a uma eloquência excepcional, que são o fato do desenvolvimento anterior do espírito. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Reparemos, queridos irmãos, nesses comentários importantíssimos de Kardec, que primeiro, ele explica que, pela orientação que foi dada pelos guias espirituais lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de um médium, ou psicográfico ou psicofônico, isso não foi esclarecido por Kardec. Esse médium que faz esse desdobramento dessa maneira, ele tem um corpo inerente a um tipo de vida em que ele fica a braços com provas, com expiações. Kardec fala isso de uma maneira muito sutil. Ou seja, o corpo é para o espírito um entrave. E geralmente o corpo é para nós espíritos reencarnados um entrave. Por quê? Porque ele limita a nossa capacidade de manifestação. Ele não permite que nós nos manifestemos na plenitude do nosso desenvolvimento espiritual, na nossa romagem cósmica. Quando nós reencarnamos, nós temos determinado progresso intelectual, por exemplo. E pode ser que, pelas nossas necessidades espirituais, a providência divina, em nome do amor e da misericórdia, tolhe essa nossa inteligência através de um cérebro que não lhe permite manifestação plena. Então, a nossa chamada bagagem espiritual, tudo que a gente evoluiu em termos intelectuais e em morais, não estão na plenitude. As intelectuais são restringidas, a morais não. O nosso desenvolvimento moral, nós estamos sempre com ele na plenitude, ou encarnado ou desencarnado. Então, o que acontece? Aquele cérebro não permite. Por isso é que há pessoas até que têm enorme dificuldade de se expressar, porque o seu cérebro é muito deficiente. É a necessidade do espírito na sua romagem evolutiva. Ora, num transe sonambúlico, num desdobramento, o que acontece? O espírito se separa parcialmente do corpo, se liberta parcialmente. E no desdobramento, ele se liberta bastante. E então, o que acontece? Ele
retoma aquela bagagem intelectual que possuía, quer dizer, retoma a capacidade de manifestá-la. Então, o que acontece? Até no caso deste amigo de Kardec, Kardec, como lemos há pouco, explicita. Ele readquire essa sua bagagem intelectual e se manifesta de uma maneira excepcional. Ele se manifesta com uma inteligência, com uma desenvoltura, um conhecimento muito maior do que ele demonstra em estado de vigília. Por quê? Porque ele se liberta significativamente das peias do entrave que o corpo físico lhe estabelece. E continua Kardec pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. Devendo multiplicar-se estes fenômenos de sonambulismo mediúnico espontâneo, as instruções que precedem têm por objetivo guiar os grupos onde eles poderiam produzir-se na observação dos fatos e de os fazer compreender a necessidade de usar da mais absoluta prudência em semelhante caso. É preciso abster-se de maneira absoluta de os transformar em objeto de experimentação e de curiosidade. Os espíritas poderão aí colher grandes ensinamentos, próprios a esclarecer e a fortificar a sua fé, mas, repetimos, seriam sem proveitos para os incrédulos. Os fenômenos destinados a convencer esses últimos e que se podem produzir em plena luz são de outra ordem, e no número alguns terão lugar, e já se produzem pelo menos em aparência, fora do espiritismo. Fora do espiritismo. A palavra espiritismo os horroriza. Não sendo pronunciada, será uma razão a mais para deles se ocuparem. Os espíritos são, pois, prudentes, quando por vezes trocam a etiqueta. Interessante, queridos irmãos. Kardec fala, então, sobre essa extrema prudência que se tem que ter com os fenômenos de sonambulismo. Fala que tem que se tomar muito cuidado para não permitir que isso aconteça em nome da curiosidade. Hoje, esses fenômenos são objeto de experimentação científica séria. As pessoas que se interessarem por isso devem procurar as entidades que dão um rumo científico às suas atividades. Agora, Kardec, mais uma vez, ele havia falado isso no início da matéria, ele fala que esses fenômenos não têm maior repercussão junto aos incrédulos, junto àqueles que fazem questão de não crer, porque para eles há outros tipos de fenômenos que são mais eficazes a fim de eles despertarem para a realidade da pátria espiritual. Vamos dar um exemplo aqui. Aquelas mensagens que o Chico recebia de entes queridos, de pessoas que iam lá ou em Pedro Leopoldo, em Uberaba, naquela ânsia realmente de que um ente querido desencarnado voltasse e desse alguma mensagem, demonstrasse que estava vivo, que não havia desaparecido, sumido, voltado ao nada, né? Ou melhor dizendo, indo para o nada. Então, Chico recebia aquelas mensagens, não conhecia a pessoa não chegou lá totalmente incógnita, não falou com ninguém, e lá para tanto um espírito se manifesta e demonstra de maneira inequívoca que é um filho
um espírito que foi na encarnação filho daquela pessoa e se manifesta e se identifica sem sombra de dúvida. Então, é uma demonstração enorme, cabal da imortalidade. E é uma consolação enorme para aquela mãe que ali está. Então, esse tipo de fenômeno é mais de convencer as pessoas a não a se tornarem espíritas, mas a se decidirem a estudar a doutrina espírita, a conhecer a doutrina espírita. Ninguém se torna espírita de repente porque recebeu uma mensagem de um filho desencarnado. Isso não existe. A pessoa que tem essa misericórdia, recebe essa misericórdia de Deus, ela o que precisa é entender da coisa, compreender em definitiva que aquilo é verdadeiramente a demonstração da imortalidade e que ela precisa estudar. Então, aquela doutrina que trata com absoluta clareza e profundidade esse tema, a imortalidade da alma, que é o Espiritismo. Vamos ler mais um parágrafo na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, no texto de Kardec. Quanto à utilidade especial desta mediunidade, ela está na prova, de certo modo palpável, que fornece da independência do espírito por seu isolamento da matéria. Como dissemos, as manifestações deste gênero esclarecem e fortificam a fé. Põe-nos em contato mais direto com a vida espiritual. Qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Como dissemos há pouco, queridos irmãos, é a prova da imortalidade da alma. Da imortalidade da alma. O fenômeno mediúnico, mesmo aqueles mais grosseiros em que os espíritos derrubam coisas, jogam pedras, mesmo esses fenômenos, quando estudados com profundidade, com seriedade, a pessoa chega inevitavelmente à conclusão de que estão sendo produzidos não pelos encarnados, e sim pelos desencarnados, pelos espíritos desencarnados. Então são provas da imortalidade da alma. E vamos repetir, se há um local onde uma pessoa pode e deve estudar com profundidade a imortalidade da alma, é um centro espírita, é uma instituição espírita, é através das obras espíritas. O espiritismo é uma corrente de pensamento, é uma doutrina, é uma ciência de cunho moral que é especializadíssima em imortalidade da alma. Queridos irmãos, muita paz, muita alegria. Até a próxima semana, quando iremos iniciar matéria nova. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.